interferência, né, de alguns irmãos aqui, mas eu não tenho prática do microfone, mas vamos ver que meio que ele está lendo também, né? E eu creio que vai dar tudo certo. Vou estar lendo e vou estar comentando, né, na medida do possível. Nasci na verdade, cedo, porque na verdade foi um descuido. Meus pais não tinham a intenção de ter um segundo filho, mas aí eu nasci. E espero e mesmo assim, embora não tenha sido programado, após ter nascido eles me amaram, né? Cuidaram muito bem de mim. E né, já que eu nasci, por isso estou aqui. Nasci em um lar católico que era simpatizante do espiritismo. Tinha umas tias que eram espíritas, e principalmente após a morte da minha avó, meu pai se sentiu responsável por sua irmã caçula, que na verdade era que mais frequentava aquele lugar, né? Aquela crença. Desde pequeno, frequentava o catolicismo. Em determinadas épocas, meu pai nos levava nas reuniões espíritas, principalmente nos finais de ano e algumas outras datas. Porque minha tia, né, chamava, vamos lá, e pelo que ele conhecia, né, ele achava interessante, ele acreditava naquilo, e acabava nos levando também, periodicamente. Após o meu nascimento, meu pai, pelo que ele conhecia, né, pela formação que ele teve, ainda pequeno, né, ele quase me consagrou no mar lá, né, algumas entidades espíritas. Acreditava que se assim fizesse, eu teria uma proteção especial e seria abençoado por toda a vida. Mas no momento que ia fazer isso, algumas pessoas que ficaram curiosas e queriam saber o que ele estava fazendo. E isso impediu que o tal ritual, né, acontecesse. Graças a Deus, meu pai desistiu. No catolicismo, eu participava da missa, tinha encontro de jovens, e fui até coroinha algumas vezes, até que fui batizado. Houve uma época até que, assim, envolvido, né, com aquele pessoal lá, até me ocorreu, né, fazer um curso de padre. Mas aí passou a ideia. Tive a oportunidade de conhecer São Agostinho. Assim, com o tempo tive a oportunidade de conhecer alguns irmãos denominacionais, né, da Wesleyana, que começaram a me explicar melhor a Bíblia e me convidaram para algumas reuniões bem diferentes. A Wesleyana, na época, era aquele pessoal que gritava muito, né? Aí eu chegava lá, no começo não entendia muito bem, porque quando o irmão falava, começava todo mundo a gritar, e dar glória a Deus, aquele povo gritando muito. Eu não entendia muito bem, mas eu me sentia muito abençoado, apesar de toda aquela gritaria. Aquele meio ali, eu gostava, com o tempo, eu comecei até a gostar, porque eu me sentia assim, sentia que eu estava sendo abençoado, apesar de não entender muita coisa. E os irmãos eram muito carismáticos, eram muito atenciosos, né? E acabavam conquistando a gente ali. Mas acabei não ficando também ali. Foi uma experiência boa, mas acabou que, sei porquê, eu acabei saindo. Mais tarde, eu trabalhava na Samarco, né? E lá o André, irmão do Eli, trabalhava lá também. Aí, conversando com ele sobre algumas coisas algumas coisas da vida, né? Da nossa realidade no mundo, do nosso nascer, crescer, trabalhar, morrer, e qual o significado disso tudo, né? Aí foi que André me convidou para conhecer a Igreja de Vitória. Chegando aqui, nunca fui totalmente. Peraí, só um minutinho. Desculpa, meus. Eu posso ir contra aqui, mas vamos acertar.
Eu nunca fui totalmente viciado em nada. Confesso que já cheguei muito próximo de ser. Mas creio que o Senhor me livrou e continua me livrando até então. Como eu estava mais tarde em Samar, conheci o André, que depois conheci a igreja de Vitória. Chegando lá no Aristóbulo, na época eles se reuniam no Aristóbulo. Aí, chegando lá, encontrei na entrada do colégio o Célio, né? Célio, irmão das Neves. Aí, quando eu disse que era encontrar com o André, aí ele me deu aquele abraço, né? Apertado e demorado. Achei meio estranho, né? Ele não me conhecia, eu também não conhecia ele, né? Mas ao mesmo tempo tinha um sentimento de que era bem-vindo àquele lugar. Então, como é que é importante, né? Você, às vezes mesmo não conhecendo, né? Você demonstrar à pessoa que está chegando que ela é bem-vinda, para ela se sentir bem, não se sentir como um estranho no meio, né? É muito ruim. Logo estava no grupo familiar, nas vigílias, sempre muitos dias naquela época, em todas as programações, eu estava lá. Visitava com certa frequência outros grupos familiares. Quando eu era da quarta, eu visitava os da quinta, quando eu era da quinta, eu visitava os da quarta. E era assim, muito bom para o meu crescimento espiritual, né? E para o meu entrosamento, né, com os irmãos da igreja. Nessa mesma época, eu comecei a frequentar a escola preparatória para o batismo. Aí um fato interessante dessa época foi que quando eu estava para batizar, vou ler aqui para entender. Olha só, um belo dia, retornava para casa quando estava passando por uma praça. Havia um senhor desconhecido, muito bem vestido, de boa aparência, e ele me chamou e disse que queria conversar um instante comigo, e que ao me ver havia se simpatizado comigo. Disse que era uma pessoa influente na sociedade, e depois de uns minutos de conversa me perguntou se eu tinha algum sonho, se eu tinha perdido alguma coisa, e que ele iria me tornar uma pessoa importante, respeitada na sociedade capixaba. Disse que podia me dar um emprego melhor e me convidou para um almoço na casa dele e que faria um almoço especial para mim, mas alertou-me que fosse sozinho e principalmente não levasse nenhum amigo crente comigo. Interessante. Essa foi a deixa que levou a questionar um pouco mais. Aí foi que ele, depois de algum tempo de conversa, né, foi que ele me falou que era dono do centro espírita, onde ajudava muita gente doente, com problemas emocionais, conjugais, e chegava gente amarrada na casa dele e saía de lá outra pessoa que resolvia vários outros problemas. Mas sabemos, né, o que ele fazia, mas o que ele fazia realmente, né? Na verdade, ele tirava um problema e colocava outro, né? E as pessoas pensavam que estavam resolvendo um problema, na verdade não tinha resolvido o problema, eles tinham arranjado, tinham escondido o problema, né? E isso é para a gente ver, por exemplo, que a gente vê como é que o diabo, né, ele nos assedia. Às vezes a gente estamos aqui e ninguém aparentemente está nos olhando, nos observando, mas quando você toma uma posição para o Senhor, a gente não pensa que a gente está, é uma coisa aleatória, uma coisa sem significado nenhum. É uma coisa que o diabo não quer que nós tenhamos a conhecer o Senhor, né? Tenhamos experiência com o Senhor. Ele quer nos manter longe. Inclusive, eu lembro que esse senhor, ele me perguntou assim, seus pais são o quê? Qual a religião dos seus pais? Meus pais são católicos. Ele, pois é, rapaz, os seus pais são católicos, mas tem que seguir porque seus pais seguem. Vai seguir outra religião de pessoas que você nem conhece direito? Tem que seguir o seu pai, seguir o que os seus pais seguem, rapaz. E olha só, eu vou preparar um almoço pra gente, e você vai ser uma pessoa especial, você vai ver que sua vida vai melhorar à medida que nós vamos nos conhecendo, você vai ver. Aí eu falei assim, tá bom, me dá seu endereço e tal, peguei o endereço dele. Aí fui conversar com alguns irmãos, né? Na época eu lembro que eu era até o Paulo, esqueci, alguns irmãos lembram, o Paulo Amarote, ele era isso. Aí conversando com ele, ele falou assim, rapaz, esse cara, isso aí é uma armadilha, cara. Sai da fora disso.
E a minha intenção, na verdade, era chamar os irmãos para ir lá, mas com a intenção de evangelizar aquele homem. E naquela época eu estava preparando o batismo, estava aprendendo muitas coisas, e achava que eu já estava podendo fazer alguma coisa diferente. Mas daí ele falou assim: não, vai lá não, cancela isso, esquece isso. Mais tarde, se você, com a sua maturidade, aí você pode começar a fazer esse tipo de trabalho, evangelizar pessoas desse tipo. Mas por enquanto, esquece isso. Aí eu, amém. Eu sou da época que o irmão Valdir recebeu a profecia de que formaria muitos jovens. E o que se falava e ensinava, e na época que se falava, se ensinava sobre Cristo e a igreja. E que somos a igreja. Nós que aceitamos a Jesus como Senhor, né? Por consequência, lavados e remidos pelo seu precioso sangue. Nós somos a igreja. Cada dia fiquei mais entrosado entre os irmãos. Cada dia fiquei mais entrosado entre os irmãos. Um belo dia, entre as irmãs, uma me chamou muita atenção. A Pérez, né? Essa bênção que vocês conhecem bem, que dispensa comentários. Creio que nenhum elogio ou nada que diga de descrever a bênção que o Senhor reservou para mim. Com quem fiquei compromissado depois da autorização do irmão Valdir. Porque é uma coisa que quando a gente começou a conversar, disse, tem que começar com o irmão Valdir, hoje tem que ver o que ele acha, se ele autoriza, ele deixa. Aí ele falou assim: tá bom, vou começar com ele. Aí arranjei coragem, né, e fui lá conversar com o irmão Valdir. Inclusive, ele, até um fato interessante, né, que a gente já estava querendo começar o compromisso, né? Aí ele falou assim: faz o seguinte, fica um ano sem ter contato nenhum, sem ter relacionamento, sem conversar nada. Depois de um ano você volta aqui, se você continuar com interessado, né, aí a gente conversa de novo. Eu falei: tá bom, irmãos. E depois de um ano eu voltei lá, né, começamos de novo, aí começamos o compromisso. A obediência, né? Acho que a obediência é muito presente, né? É muito forte, né? Aqui com os irmãos, né, depois tenho aprendido a ter um coração grato. Também a revelação e a consciência da bênção de entregar o dízimo, né? E que nós nunca daremos mais para Deus do que Ele para nós. Isso está em Malaquias. E o Derônios, né, uma vez, ele falou isso, ele falou aqui na frente, né? Porque o maior investimento que a gente pode fazer é na igreja do Senhor. Isso realmente eu já experimentei mesmo. Já fiquei épocas que relaxei um pouco, épocas que eu fui mais fiel, e realmente eu cheguei à conclusão que vale a pena ser fiel. O Senhor, quanto mais você é fiel ao Senhor, mais Ele é fiel para com você. Às vezes você pode pensar assim: mas eu faço, eu pego meu dízimo, mas não acontece nada. Mas às vezes eu penso assim: o dízimo é como uma semente, né? Às vezes ela pode demorar um pouco para germinar, mas ela com certeza vai germinar e vai dar muitos frutos. Então é uma experiência que cada um deve ter pessoalmente, né? Para poder depois comprovar e poder glorificar o nome do Senhor. A importância do jejum, né? Nós temos muita liberdade em como jejuar. A Bíblia, em Mateus 6,16, ensina que ao jejuar não devemos parecer aos homens que jejuamos. Então, se não pudermos, por exemplo, acordar e continuar em jejum por mais um período, podemos nos alimentar sem exagero, né? E após iniciar, orando durante o período de jejum, orando durante o período de jejum. Isso eu aprendi com a irmã Fátima. Ela me falou uma vez aqui que tem aquela fase assim: poxa, como que eu vou passar a noite inteira, né, sem me alimentar, de manhã eu ficar até meio-dia, por exemplo, ou até algumas horas sem me alimentar, mas não parecer de jejum, né? Aí a irmã Fátima uma vez falou que ele fez assim, né? Ela
ela estava querendo parar de fumar, aí ela jejuava, se alimentava, e após aquele período ela jejuava e orava. E realmente o Senhor, né, cumpriu na vida dela o que ela, o propósito dela, que ela, depois de alguns dias, ela começou a ter nojo do cigarro. E o Senhor respondeu a oração dela. Né? Quer dizer, a gente precisa mesmo ter um tempo reservado, né, para você se consagrar, para você se dedicar à oração naquele propósito que você tem. E o Senhor vai abençoar. O Senhor é bom, né? O Senhor é muito bom. Tenho aprendido aqui com os irmãos também. Precisamos uns dos outros. Como assim, né? Oração, como o irmão Porfírio falou aqui, né? Quando você tem um problema e tem um irmão para estar orando ou para estar te ajudando, isso é muito bom. Por quê? A gente não sabe tudo, a gente não sabe resolver todos os problemas. Quando a gente tem um problema, alguns a gente sabe resolver, mas às vezes tem um irmão nosso, ele é um cara que é especialista naquele assunto, que sabe resolver, sabe que pode te ajudar, pode nos auxiliar, né, de maneira a resolver melhor muitas coisas, né? Então, quando a igreja se reúne, olhando daqui, a gente vê como é importante a igreja estar reunida, como é importante a igreja estar unida no mesmo propósito, né? E assim, com certeza, a gente vai ser um povo que pode, eu vejo assim a igreja como um povo que pode impactar o mundo, né? Pode trazer essa mudança muito significativa para muitas vidas. A gente anda por aí e vê quantas pessoas, né, perdidas, né, sem direção, e por incrível que pareça, muitas pessoas que já foram cristãs. Aí a gente se pergunta, como uma pessoa que já foi cristã, né, conheceu a palavra, viveu a palavra e de repente se desvia, né? É das duas uma: ou não conheceu o Senhor, né, teve experiência com Deus, ou simplesmente ignorou mesmo. Mas como você como que alguém pode ignorar uma coisa boa, né? Como alguém pode desprezar uma coisa boa? Tem várias explicações, né? Mas na verdade você pode desprezar uma coisa boa se de alguma forma não conseguir desfrutar daquilo como deveria. Talvez precise de um tratamento. Como é que se eu te oferecer uma nota de R$100, por exemplo, e te fala assim, para você fala, eu não quero, você está com problema, né? Você não pode dar certo. Essa é uma comparação. Também somos privilegiados, conforme Efésios 4:11, aqui entre os irmãos. Se os irmãos começarem a ter um pouquinho mais de atenção, a gente vê que a igreja tem apóstolos, tem profetas, tem evangelistas, tem pastores e tem mestres aqui. E a gente precisa aprender a desfrutar dessa bênção dos irmãos. E às vezes, talvez esses irmãos não sejam do tipo que se autopromovam, mas são do tipo que seguem a orientação de Deus. E só nos achegar um pouco mais, e teremos a oportunidade de confirmar isso, principalmente entre os irmãos mais maduros. Não necessariamente só entre os irmãos mais maduros, mas principalmente entre eles. Então a igreja é bênção, a gente precisa aprender e procurar saber que bênção é essa. Porque às vezes a gente não consegue alcançar, né, ou enxergar essas coisas. Em Provérbios 14:28, diz que quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quando estava para me casar, veio o lote do meu pai. Pensei em vendê-lo, comentei com o Dorival Júnior, né? Uma vez que ele passou lá perto, aí eu mostrei para ele, aí estava precisando vender, comprar outra coisa. Aí ele me orientou dizendo assim: não, rapaz, não vende não. Isso pode, você vai organizar, vai construir sua casa, uma casa simples, vai melhorando, e com o tempo isso vai ser uma bênção para você. Aí eu pensei, tá bom, não era essa a minha intenção na época, mas eu segui a orientação.
E hoje realmente eu tenho uma casa lá em Carapina, tem uma casa lá que é uma bênção, até uma renda extra que eu tenho, né? E eu morei lá um tempo, e de lá fui para outro lugar, mas foi uma bênção realmente que o Senhor me deu. Agora eu estou começando a falar outras coisas, né? Como igreja, né? O crescimento da igreja, irmãos, eu vejo assim, a responsabilidade de cada um de nós. Se estivermos atentos às necessidades da igreja, individualmente procurarmos ser útil um ao outro, coletivamente seremos bem-aventurados. E isso também contribuirá para o nosso crescimento individual e da igreja como um todo. A gente tem assim, a oportunidade de estar vivendo, né, a palavra. Acho que um ponto importante é o nosso envolvimento um com o outro. Nós somos pessoas muito diferentes, temos nossas dificuldades, temos nossas características, né? Mas na medida do possível a gente tem que procurar estar convivendo com as pessoas. A gente tem, por exemplo, o Juliano no seu EBT, que vai estar para começar, é uma excelente oportunidade, né? Porque o EBT funcionava com muita gente, né? Ali em Centro de Consolação, e era um Deus. Tem agora um programa de público que o anunciou, o irmão Kleber que está à frente. Eu acho que o Kleber de Boca, o programa de cura, ele nos ajuda a entender melhor um ao outro. Eles fazem com que nos preocupamos tanto com. Ele nos ensina a não nos preocupar tanto com futilidades, como nos relacionar melhor com Deus, a entender um ao outro, né? A fazer coisas, não fazendo coisas certas, não fazemos coisas que não queremos. Às vezes você tem dificuldade de dizer não. Há momentos que a gente precisa dizer não, e há momentos que você precisa saber entender a situação do outro, né? Então, às vezes isso não é muito fácil, mas existe o relacionamento, né? O dia a dia. Se nós estivermos atentos a isso vai se tornando mais fácil. Aqui, nós, os trabalhadores da Seara, Lucas 10:2, temos uma grande oportunidade de abençoar e sermos abençoados, né? Eu falo em Lucas 10:2 que a Seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, né? E nós, como trabalhadores, a gente tem a oportunidade, né, como trabalhadores, de abençoar, né? Porque a gente sabe que tem muitas vidas precisando ouvir a palavra e conhecer a palavra. Às vezes eu conheci um rapaz que era do Rubinho, né? Ele me pediu uma ajuda. Só que eu vi que ele era uma pessoa assim que falava bem, conversava bem, e tinha assim, o porte, a maneira de se comportar era diferente. Não é daqueles pessoal que viveram a vida inteira na rua. E conversando um pouco mais, eu descobri que o rapaz era professor da UFES, morava aqui na Praia do Suá, tinha uma família grande. Aí eu disse, rapaz, você é professor da UFES, está vivendo essa vida? Aí ele falou assim, foi enganado. Ele conheceu alguns amigos ofereceram a droga, e disseram que seria uma coisa diferente, uma coisa boa, ele caiu naquela, aí hoje a família dele não o aceita, ele vive largado. Ele quer voltar para a família, mas não consegue, não tem mais aquela. Consegue se adaptar mais à família pelo que ele é atualmente. Então a gente vê, né? Quer dizer, que pensa, né? Você tem um momento de conversar com ele, falar com ele, falar sobre Jesus, né? O que você precisa buscar, convidá-lo para vir aqui, para que ele nunca veio. Mas tem muitas pessoas assim por aí. E a gente precisa estar atento para poder estar ajudando o trabalhador nessa certa. Aqui, ó. Outra coisa, muitos estão chamados, né, mas poucos são escolhidos. Os não escolhidos são os que não alcançaram ou desprezaram o caminho e a bênção de Deus. Mas como alguém despreza o que é tão bom, né? Essa pessoa precisa de cura. Irmãos, acho que basicamente era isso que eu queria falar. Assim, se nós conhecendo um pouco da minha vida, né, como eu era antes, o que eu tenho vivido aqui com os irmãos, o que tenho aprendido, e como estou crescendo, né, principalmente, né?
O nosso crescimento é no dia a dia e é continuamente. Né? Amém.